Olá, eu sou a Carol Brasileiro e na aula do TT de hoje a gente vai falar sobre um assunto que às vezes é o verdadeiro tabu entre muitos profissionais, que é discutir o caso com outros profissionais. Não deveria ser, né? Mas eu sei que isso é um calo ainda para muita gente, que isso realmente toca na ferida de muitos profissionais, porque tem muita gente que se sente ainda inseguro, tem medo de discutir sobre o caso, de discutir outros pacientes. E quando a gente fala sobre atendimento de amamentação, a gente precisa ter muito claro que vai ser necessário discutir. Não tem para onde correr, a gente vai precisar ter um bom diálogo com os outros profissionais que assistem essa família, se a gente quiser ter bons resultados na nossa terapia. Então, essa aula do TT é para te explicar como é que você pode, quais as ferramentas, né, que vão te ajudar no seu dia a dia para discutir com outros profissionais, o que é que você pode fazer para te auxiliar nesse processo, né? O que é que você precisa desenvolver enquanto fonoaudiólogo para deixar de lado esse medo, deixar de lado essa insegurança e colocar essa discussão, né, e realmente sair ali com uma discussão rica, né, de um diálogo que seja realmente benéfico para o paciente. Quando a gente fala de discutir o paciente com outros profissionais, a gente está falando sobre a gente, né, a gente está falando sobre o cuidado com aquela família, com aquele paciente, e isso é o mais importante. Então, a primeira coisa que você tem que colocar na sua mente é que você precisa discutir para benefício do seu paciente, né? Para benefício desse bebê, dessa mãe, dessa família que você assiste, tá bom? Então, eu trouxe algumas coisas aqui que são pontos fundamentais que a gente precisa desenvolver e outras coisas que a gente precisa se atentar melhor quando a gente fala sobre discutir um caso de amamentação. Em primeiro lugar, é importante você entender que o medo, né, de discutir o caso de amamentação, ele existe, na maioria das vezes, por insegurança. Por insegurança própria, né, do profissional de achar que não sabe direito o caso, de achar que o outro sabe mais do que ele, né? Então, tem essa insegurança relacionada ao assunto específico. Por exemplo, você está atendendo um paciente de trissomia do 21, né? Síndrome de Down. E aí, você não tem domínio, é a primeira vez que você atende aquele paciente, aí você vai discutir com uma equipe que já trabalha com isso há algum tempo, mas você tem domínio aí da sua clínica fonoaudiológica, mas como você nunca atendeu, você se sente inseguro, porque você vai conversar com uma galera que sabe muito, e aí na sua cabeça você já cria uma crença de que, olha, eu não atendo há algum tempo, então eu já não sei muito bem do que eu vou falar. E aí, você acaba gerando uma insegurança sobre a sua capacidade de entender aquele assunto, né? Até de se aprofundar mais no quesito nesse exemplo que eu citei, né? No quesito dessa síndrome e da sua própria capacidade enquanto fonoaudióloga. E aí eu quero lembrar para você que isso nunca é colocado em xeque quando a gente faz uma discussão multiprofissional, né? Se eu tô, por exemplo, discutindo com um médico, eu não tô ali querendo saber se ele merece ou não merece ter lá o conselho dele, o registro no conselho de classe dele, não é isso. Não tô ali para discutir a profissão que ele estudou, não fui eu que estudei, não. Quando eu vou discutir com outro profissional, e essa crença começa na gente, tá? É que eu tenho que entender que aquilo é para benefício do meu paciente, eu vou falar sobre a minha clínica, sobre aquilo que é importante para o meu fazer. Lógico que, né, se eu tô percebendo alguma coisa que de repente pode acrescentar ali no plano do outro, isso vai ser gerado durante a discussão, mas em um primeiro momento a gente nunca vai discutir um paciente pensando que a gente vai fazer isso para a gente ou pensando que o nosso conhecimento vai ser colocado em xeque, por mais que eu sei que existem pessoas que fazem esse tipo de coisa, tá? E uma coisa muito interessante que eu preciso trazer para vocês é que, por exemplo, fonoaudiólogos ou profissionais que passaram por um processo de graduação e de pós-graduação, onde eles foram muito requisitados e também sofreram muita pressão por ter que saber, né? Muitos profissionais acabam criando um receio e um bloqueio de discutir, né, pacientes com outros profissionais. Passam aí por momentos traumáticos durante a formação. Infelizmente isso acontece em todas, não é só na fonoaudiologia, acontece em todas as profissões. E aí cria um bloqueio. E isso é extremamente, extremamente ruim, né, para a própria
prática clínica desse profissional e para os pacientes que ele vai atender. Então, a gente precisa olhar primeiro para a gente, né? Quais são os nossos bloqueios, o que é aquilo que está impedindo na gente mesmo da gente começar a falar, né? Começar a discutir. Às vezes tem aquela coisa de, eu não vou muito com a cara de fulano, né? Eu não gosto muito daquilo. Mas quando a gente está em um ambiente que a gente está trabalhando ali, a gente tem que ser profissional, né? A gente tem que olhar para o nosso fazer profissional e ser fonoaudiólogo. Eu não tô ali para ser, né, Maria, Joana, não tô ali para ser Carol ou... enfim, quem quer que seja, eu tô ali para ser a fonoaudióloga que tá assistindo aquela família. Enquanto fonoaudióloga, é nesse lugar de fala que a gente precisa se colocar, tá? E uma outra crença muito limitante que tem a esse respeito é achar que fono não discute com o médico. Gente, quantas alunas do fono do TT que às vezes chegam para mim e falam assim, mas como é que eu vou discutir com o pediatra? O pediatra sabe mais do que eu. Eu falo, oi? Como assim o pediatra sabe mais do que você, né? Ele estudou fonoaudiologia e você também não sabe mais do que o pediatra porque você não estudou pediatria. Pelo contrário, cada um sabe aquilo que se propôs a estudar. E é isso que é o mais legal do conhecimento multiprofissional, né? Do atendimento multiprofissional, né? Interdisciplinar, transdisciplinar, a gente traz isso para perto e a gente entrelaça os saberes, entrelaça os conhecimentos. Eu amava quando eu estava no meu processo formativo e a gente tinha discussões multiprofissionais, naquele momento de pegar um caso específico que estava tirando o sono de muitos profissionais. E reunia assim, reunia fono, fisioterapeuta, farmacêutico, nutricionista, dentista, às vezes médico também, né? Muito embora eu ainda não consiga entender, né? Porque as reuniões multiprofissionais nem sempre tem um médico presente, né? Fala assim, equipe multiprofissional é a equipe que tem todas as outras coisas menos o médico. Como assim, né? Na minha cabeça, a equipe multiprofissional é a equipe que tem todas as profissões que assistem aquele paciente. Então, começa a criar esse pensamento, esse olhar também. Equipe multiprofissional, todo mundo que assiste aquele paciente, né? E eram muito ricas essas reuniões, né? Que tinham muitos profissionais. Eu amava esse momento, porque ali não tava mais a físio separadamente, não tava mais a fono separadamente, ali tava todo mundo como uma equipe multiprofissional, traçando um plano de terapia individual para aquele paciente, né? Um plano terapêutico singular, quem é aí mais da área do SUS deve saber o que eu tô falando. E isso é muito interessante, essa potencialidade que esses momentos têm, gente, abre, assim, principalmente naqueles casos muito difíceis, né, abre possibilidades de ter uma outra alternativa, um outro caminho a se seguir. Muitas vezes todo mundo tá pensando na terapia tradicional, convencional, e quando é trazido durante essas reuniões, né, outros saberes de outras áreas, é possível, né, tentar enxergar um caminho novo. E quantos pacientes já passaram, assim, por essas discussões, pacientes de difícil manejo, né, crianças, assim, com problemas dificílimas, com doenças graves, em que a gente precisava realmente encontrar uma maneira de fazer o nosso plano ser a melhor assistência que a gente poderia prestar para aquela família, né? Sempre a gente tem que pensar isso, mas quando a gente se une principalmente, né, em fazer a coisa ser o mais efetivo possível, né? Aquilo que vai trazer a maior qualidade de vida. Todas essas questões, elas são colocadas nas discussões multiprofissionais, certo? Então, a gente tem que quebrar esse paradigma de que fono não discute com o médico. Isso não existe, né? Fono discute com quem precisa discutir, né? Qualquer profissional, ele é capacitado para discutir com o médico e deve fazer isso, né? Os médicos que têm uma boa formação, muito provavelmente vai amar isso, porque vai chegar e falar assim, olha, ela é minha parceira, né? Ela é a fono que trabalha com esse paciente e ela é minha parceira, ela me ajuda demais, né? Ela entende dessa parte de sucção, ela entende como é que tá o funcionamento da amamentação, ela abraça a causa da amamentação comigo, né? Embora a gente saiba que tem uns outros aí que ainda não abraçam com a gente, mas não é todo o caso. E mesmo que seja, a gente precisa se colocar. Então, nunca a gente deve ir discutir um paciente pensando no que o outro vai pensar, no que o outro vai falar. A gente tem que pensar primeiro no paciente. É por ele, é sobre ele que a gente está indo falar. Então, precisa conversar, certo? Isso é um dos maiores bloqueios, né, não?
né, falar assim, poxa, eu vou falar com aquele médico que eu não gosto porque ele tem aquele jeito de trabalhar e eu não concordo muito, ou eu vou falar com aquele profissional ali, aquele fisioterapeuta, eu não gosto muito do jeito dele, mas precisa discutir, não vai. Se a gente empurra com a barriga, o problema aumenta. Então, é muito importante a gente saber ir lá e discutir, tá? Então, tem essa causa da insegurança no assunto, insegurança da sua própria capacidade e esse achismo de achar que que outro profissional não discute com o médico discute com o médico. E não existe isso, tá, gente? Isso aí é uma cultura bem ultrapassada, que infelizmente, bem biologicista, né? Que existe ainda dentro dos hospitais, das clínicas e precisa cair por terra, tá bom? E aí, eu preciso te dizer que ter medo só vai afastar você do seu propósito. Por exemplo, de ser um profissional reconhecido, de ser um profissional referência em amamentação, de ser um profissional, né, seguro, capacitado para fazer aquilo. Por quê? Os medos, eles muitas vezes paralisam. E aí que tá o problema. Você não pode se deixar levar pelo medo. E uma das coisas que mais me desafiaram durante o meu processo formativo foi vencer os meus medos, né? Claro que eu tinha insegurança, eu não tô dizendo aqui que eu sou, né, a boa que não tinha insegurança, nada disso. Eu tinha muita insegurança, muito medo, mas o que me fez realmente avançar foi encarar a insegurança de frente, encarar o medo de frente, né? Eu lembro que chegavam os preceptores e falavam assim, sim, mas você discutiu com o médico? Eu falava, eu vou discutir com o médico, eu residente, vou discutir com o médico. Sim, você residente tem que discutir com o médico, é você que está atendendo o paciente, né? Precisa discutir. E quando eu comecei a fazer isso, foi que eu percebi a importância. E aí, o que foi que eu percebi também? Que os médicos começaram, né? A maioria deles começaram a me chamar, né? A equipe começou a me chamar para fazer discussões, para falar de outros casos, né? Identificava já alguma coisa, já me chamava. Mas quando eu não me colocava, ninguém sabia, né? É igual, principalmente eu que estava no hospital universitário, então assim, entra e sai de gente o tempo todo, é muita gente que tá ali, aluno aprendendo, interno aprendendo, chegam os estudantes e depois chegam um monte de residente, né? De todas as áreas. Então, é muito interessante de gente, as pessoas não sabem quem são quem, né? Então, dentro do ambiente desse, se as pessoas já sabem quem é você e te chamam para fazer determinada coisa, isso é muito interessante, né? Isso te posiciona no lugar realmente de referência, no lugar que, olha, ela é a fono aqui, é ela que faz e eu respeito a palavra dela, enquanto fonoaudióloga, né? Isso é muito legal. Tá? Então, esse medo pode te paralisar das pessoas conhecerem o seu trabalho, de conhecerem a fonoaudiologia, gente. Se a gente não se coloca, a gente não discute, as pessoas não sabem o que o fono faz. Aí depois a gente não pode reclamar, dizer assim, fulano tá pegando o meu lugar ali, né? O fisioterapeuta tá fazendo a terapia da fono. O médico tá fazendo aquilo, o teste da linguinha, porque não, né? Tá pegando ali o lugar da fono. Sim, mas você, enquanto fonoaudiólogo, faz isso e você discute e você coloca a importância do seu trabalho, você fala, você é parceiro da equipe, né? Não adianta a gente querer a parceria dos outros se a gente também não fornece parceria. A gente precisa ser parceiro nesse momento, tá? Uma outra coisa muito interessante e que geralmente acontece com muita gente, né? Em tudo, não é só nessa questão de discussão multiprofissional, mas se você não tá seguro do assunto ou do caso, você realmente tem medo, né, de falar. Então, gente, se você não sabe, por exemplo, esse caso de síndrome de Down, que eu falei aqui, trissomia do 21, você nunca atendeu, tá? Mas você precisa discutir, porque você tá vendo que tem algumas coisas ali que não estão legais, você tá querendo entender melhor. O que você vai fazer? Você vai estudar o assunto. Claro, igual a gente faz em qualquer coisa, né, da nossa vida. E não pense que é porque você já tá atendendo, né, há um tempo, que você já tem anos de atendimento, que você não tem mais o que estudar sobre isso. Muito pelo contrário, minha filha, quanto mais a gente estuda, mais a gente precisa estudar e se aprofundar, né? E principalmente quando a gente tá atendendo uma coisa que a gente nunca atendeu, aí que a gente tem que correr atrás de entender ou saber fazer o encaminhamento adequado. Tá? Quando isso é possível, você pode encaminhar para um profissional especializado. Se você não quiser, né, não quer se debruçar sobre aquilo, não é algo que você gosta, tá tudo bem. Mas essa responsabilidade de delegar, né, de mandar para o outro, de entender que aquilo não é o nosso lugar, também é importante e faz parte desse processo. Então, assim, se você tá pegando um caso que tá tirando teu sono, estuda,
né? E ainda que você estude, se não entendeu muito bem, parte para discussão, certo? Não deixa isso te paralisar, eu não conheço. Porque aí, quando você estudar, você vai estar munido de muitas coisas, né? Vai entender como é, qual é a patologia, por exemplo, né? Patologia de base, se tiver. O que está acontecendo ali? Ah, mas eu tô atendendo a amamentação pela primeira vez. Eu nunca atendi a amamentação, são os primeiros bebês. E aí, eu não sei direito o que eu vou falar. Claro, se você não sabe o que você vai falar, é melhor você não falar, é melhor você estudar, tá? E aí, entendendo, né, qual é a dinâmica de amamentação, a fisiologia da lactação, aí sim, você tá pronta para começar a discutir. E foi uma das coisas que eu também aprendi na minha caminhada, que, tem que ir discutir. Eu só ouvi assim, você tem que ir discutir e tal. Mas tá, você tem que discutir, você precisa estudar para discutir, né? E nem sempre a gente tem tempo, eu sei como é isso, mas se a gente se organizar mentalmente, a gente consegue fazer tudo, né? A gente consegue dar conta das nossas prioridades. E aí foi que eu entendi a importância de estudar, de me debruçar. Falava assim, não, né? Eu não vou chegar para falar qualquer coisa, eu preciso realmente saber o que é que eu tô falando, saber o que é que eu tô fazendo, né? E às vezes estava me tirando o sono porque a gente tem a teoria, né? Mas a prática é bastante diferente, né? Da teoria. A gente não tem casos de livro todos os dias. Então, a gente tem algumas coisas que a gente aparece dali, outras daqui, e a gente vai montando esse quebra-cabeça, construindo o nosso raciocínio clínico. Quando eu comecei a estudar e a discutir, gente, minha mente parece que ampliou, assim. Eu comecei a enxergar aqueles casos que eu não conseguia traçar um plano terapêutico, um raciocínio clínico. Eu comecei a identificar com maior facilidade, né? Aquilo ali é uma disfunção oral, aquilo ali é uma confusão de bicos, né? Aquilo ali é disfagia. Então, eu comecei a ter uma maior facilidade e isso foi muito fluido. Mas as discussões multiprofissionais me proporcionaram isso de uma maneira que eu acredito que outro ambiente e outra experiência não fariam por mim, né? Então, é muito importante você saber esse lugar e essa importância é isso que vai te fazer realmente. Não é só isso, né? Não é só discutir, mas discutir com embasamento científico, né? Estudar e discutir. Isso vai te trazer tanto conhecimento, né? Hoje eu sei tantas coisas, né? Por exemplo, tem coisas bobas que eu aprendi durante esse processo formativo de discussão multiprofissional e cada dia eu tenho aprendido mais. Mas, por exemplo, eu aprendi que não é medicação que se fala, é medicamento, né? Porque eu convivia há muito tempo com os farmacêuticos e a gente vai aprendendo uma coisinha dali, outra daqui, né? Com os fisioterapeutas. Aquilo que você achava que aquele profissional fazia, na verdade, não é bem aquilo que as pessoas falam, né? A mesma coisa acontece com a fono. A fono é que vem ver se os pacientes mamam bem. Pera aí, não é assim não, né? Não é ver se mama bem, não é dar uma olhadinha na língua. Chama a fono pra dar uma olhadinha na língua. Eu não dou olhadinha, não estudei pra dar olhadinha, né? Estudei 4, 5 anos na faculdade pra dar uma olhadinha, não. A gente faz aqui realmente trabalho, é profissionalismo, né? E assim a gente vai se posicionando nesse lugar realmente de referência profissional, naquilo que a gente tá fazendo, tá? E outra coisa, estudar, gente, não é dar um Google, tá? Estudar não é falar assim, peguei esse assunto aqui, esse caso específico, e vou colocar ali, sei lá, síndrome Guillain-Barré. Vou colocar ali o nome da síndrome no Google, pronto, estudei o caso. Não é isso, né? A gente tem que individualizar cada caso. Cada caso vai ser um caso. Trissomia do 21, que eu falei aqui, você vai ter diversos quadros, né? Você tem aquilo que é comum em todos os quadros de trissomia, né? Aquilo que mais se apresenta, mas isso vai variar muito de indivíduo para indivíduo, né? A capacidade cognitiva, a capacidade, a tonicidade dos órgãos, um pouco mais hipotônico em um outro um pouco menos, né? Vedamento labial presente em um e outros não. Então, a gente tem que entender, né, que não é nada em saúde é uma regrinha, né? Nada em saúde é exatamente uma regrinha. A gente tem aquilo para se embasar, mas a gente precisa individualizar o nosso atendimento, né? Realmente, isso é a integralidade da assistência, a gente saber enxergar o indivíduo como um todo dentro das potencialidades dele, do convívio, da situação ali. Às vezes é uma mãe que não tá amamentando, mas tem vários motivos atrás que você desconhece.
Então, é muito importante você entender isso, tá? Então, estudar o assunto não é dar um Google, é entender tudo, né? Fazer uma anamnese aprofundada. Às vezes, estudar o assunto é se debruçar sobre o caso que você já sabe, sobre todas as informações que você já tem. Às vezes, você não juntou, não compilou as coisas ainda. Então, você vai fazer isso para conseguir seguir adiante, tá? E uma coisa muito importante, não abra a boca, claro, para falar sobre aquilo que você não tem domínio, certo? Por isso que é importante estudar. Se você não tem domínio, você acha assim, olha, eu vou ali discutir sobre a sucção do paciente, mas você nunca estudou sucção de bebês. Você tá começando agora, isso acontece muito com residente, né? Chegou no primeiro dia e aí foi cobrado sobre fazer discussões, mas não estudou ainda sobre isso. E agora, né? Vai fazer o quê? Não vou deixar de discutir? Calma. Não fale sobre aquilo que você não tem domínio, tá? Tem alguém para te acompanhar, tem alguém para te orientar nesse processo. Busque ajuda, né? Talvez no seu lugar da sua formação ou profissionais que você tenha como referência para poder fazer ajuda. Eu mesmo dou, né, faço supervisão clínica. Então, por exemplo, as fonos chegam até mim e falam, olha, eu tenho esse caso aqui. Eu ainda não sou aluno do fono TT, mas eu tenho esse caso, me ajuda com esse caso aqui. E aí a gente marca, senta e faz, né? E isso é muito importante, né? Eu sei o valor que uma supervisão clínica tem. E isso pode ajudar você demais a não sair falando do besteira. Porque quando a gente abre a boca realmente para falar daquilo que a gente não sabe, isso é negativo. Vai soar negativo para você, né? Enquanto profissional, falar, o chefano tá falando de umas coisas que nada a ver. Falando de reflexo oral, mas ela nem sabe quais são os reflexos orais, por que ela veio discutir, né? Então, é muito importante você ter conhecimento, ter domínio do assunto para poder falar, domínio pelo menos da sua técnica, né? Porque tem coisa que vai ser comum entre as profissões, né? Então, por exemplo, reflexos orais do bebê. Os pediatras vão estudar os reflexos orais também, não como fono, mas vai estudar, vai saber ali minimamente quais são presentes, né? Os neuros, enfim. E aí você precisa realmente saber do que você tá falando para não falar besteira, né? Era para você falar ABC, você falou DF. Não é assim, tá bom? Fale sobre a sua área sempre, né? Não chega falando sobre a área do outro, sobre o que você viu fulano fazer, porque às vezes a gente fala, discussão multiprofissional é pra fazer fofoca, não é isso não, tá, gente? É pra falar sobre a sua área, sobre aquilo que você acha que é importante para aquele paciente. Por exemplo, né? Tá atendendo numa UTI neonatal e aí o bebê tá com uma sonda oral e você precisa fazer terapia oral, mas aquela sonda tá atrapalhando. E aquilo é um estímulo aversivo para a criança. E de repente ele poderia estar com a sonda naso, né? E aí você vai discutir com a equipe. Mas falar da sua área, não vai falar assim, por que esse paciente está com a sonda oral? Não é isso, né? Não é a sua área aí. Saber por que ele tá com a sonda oral, por que passaram a sonda oral, não é para você questionar o fazer do outro. É para você falar assim, olha, eu vi que esse paciente tá ali com a sonda oral, mas eu tô começando a fazer terapia com ele, eu queria saber se seria possível a passagem da sonda naso. Nesse caso é possível, porque isso facilitaria demais o meu trabalho e aí seria menos um estímulo aversivo em cavidade oral. E aí você tá falando sobre a sua área, sobre aquilo que você tem domínio, né? É bem diferente, vocês percebem como é diferente a abordagem? Então, fale sobre a sua área e espere também o outro se posicionar, né? E claro, gente, que nem sempre as pessoas vão se posicionar como a gente gostaria que elas se posicionassem. Isso faz parte também do processo, né? Então, a gente tem que estar muito aberto para novas opiniões, para ouvir o que as pessoas têm a dizer sobre aquele caso, o que o outro profissional tem também para acrescentar a você. Às vezes você vai falar isso que eu falei e o médico vai falar para você, olha, a gente não conseguiu fazer a passagem de sonda naso porque ela tem uma narina muito estreita, né, um bebê, por exemplo, ou que tem alguma estenose nessa passagem, ela tem um desvio de septo que não conseguimos passar e infelizmente a gente vai ter que deixar de sonda oro por enquanto, né? Aí ela vai te perguntar, qual é o seu prognóstico? Você acha que tem possibilidade da gente começar um trabalho e durante um tempo ela voltar a se alimentar por via oral? E aí vai se criando um processo, né? Muito saudável de discussão. É lógico que nem sempre é assim. Às vezes você vai discutir, o profissional não está aberto para discutir com você, mas faz parte do processo,
tá? A gente não pode deixar de discutir por causa disso. Eu já me peguei nesse lugar, tá, gente? De falar assim, poxa, é fulano de tal que tá atendendo hoje. Poxa, eu não quero discutir com ele. Eu vou deixar pra discutir no outro dia, porque realmente eu não consigo discutir com ele. E aí, o que acontece? É menos um dia, né, que esse paciente poderia ter um outro olhar, um outro cuidado. É menos um dia que esse paciente, é mais um dia que esse paciente, por exemplo, tá dentro do hospital, que era a minha realidade. Então, é muito interessante que você discuta. Ora, aquele profissional pode não falar a mesma língua que você, pode não receber muito bem, mas tem a possibilidade do sim também. Então, o não você já tem, né? Aquela história do não você já tem. O não você já tem, você vai atrás do sim, né? E se esse profissional entender que aquilo que você está falando é pertinente, muito provavelmente ele vai, não tem porquê ele não fazer, né? Não tem porquê. Um profissional que é profissional, né? Que coloca o profissionalismo em primeiro lugar nas relações dentro do ambiente de trabalho, ele vai realmente ouvir, né? Saber ponderar, e se for a benefício do paciente, né? Não tem porquê dizer que não, tá? E quando a gente fala de amamentação, eu sei que ainda existe o estigma da própria amamentação, né? A própria cultura do desmame que ainda é enraizada dentro da cabeça de muitos profissionais. Então, eu sei como é essa dificuldade, né? De você, às vezes, vai conversar com a equipe que está assistindo, a equipe de enfermagem que está naquele dia, e é uma equipe um pouco mais resistente a sugestões de outros profissionais. Então, por isso, a gente nunca deve chegar impondo nada. A gente tem sempre que falar sobre, seria possível? Será que a gente consegue, né? Como é que eu posso te ajudar a fazer isso? Né? Eu queria fazer isso, mas como é que eu posso te ajudar? Como é que a gente pode fazer? Né? Vamos criar uma estratégia junto aqui, porque você mostra que você não está passando a bola para frente, não é isso? Né? Que você quer caminhar junto. Você não está ali para delegar nada a ninguém. Né? Às vezes os profissionais também estão sobrecarregados com sua rotina de trabalho, e se a gente chega assim, olha, eu só queria te dizer que não é para fazer dessa forma não, é para fazer daquela ali. E aí, o que acontece? Só o paciente perde, porque o profissional vai falar, não, infelizmente hoje não vai ser possível. E ponto, e aí você vai ficar assim, e agora? Né? O que eu vou fazer? Então, muitas vezes eu já fui ajudar a equipe de enfermagem a fazer determinado tipo de coisa, porque falaram pra mim, eu nunca fiz isso, né? Eu não sei como é. Relactação, por exemplo, né? Que eu ia conversar com a equipe pra falar assim, olha, aquela família vai precisar fazer relactação pelo menos 3 vezes ao dia. E aí, eu ensinei a mãe como é que faz, mas seria possível vocês acompanharem esse processo? E aí, a enfermeira falou assim pra mim, eu não sei pra onde vai. Eu posso acompanhar um atendimento seu pra eu ver como é? E aí, eu oriento ela a fazer. Aí eu falei, não, sem problema, a gente ia junto. Aí eu falava, né, se eu tivesse disponibilidade, no próximo horário eu venho aqui, aí a gente faz junto. E aí, eu te mostro como é e pronto. E aí, eu já fiz isso algumas vezes, né, com técnicos também, que podiam estar ali prestando essa assistência para a família. Então, é muito importante você estar aberta à discussão, né, estar aberta à fala do outro, né, se abrir para novas opiniões a esse respeito também. Às vezes você vai falar isso e a equipe vai dizer assim, olha, 3 vezes não vai ser possível, porque a nossa rotina tá muito difícil aqui. Se a mãe conseguir fazer sozinha, não vai ser difícil. Mas uma vez, na próxima vez, eu posso até acompanhar. Entendeu? E aí você tem que estar aberta para negociar as coisas, né? Porque você não tá ali trabalhando sozinha, né? Não é você que dita as regras. Então, dentro de uma clínica também, você quer uma opinião de um outro profissional, o profissional tá cheio de paciente naquele dia, você precisa conversar com ele sobre o seu paciente, né? E aí você às vezes acha que não tem equipe porque o profissional não tá falando, não quer abrir uma exceção para discutir com você um caso, mas que ele tá lotado de coisa. Então é muito interessante a gente abrir a nossa mente para entender, né, que o outro também tem as questões dele, tem os afazeres dele, né? E que a gente precisa respeitar isso, tá? E uma outra coisa, né, um último ponto bem importante para você nunca esquecer é não permita que palpitem sobre sua área de conhecimento, sem conhecer isso sobre sua área. Então, por exemplo, você está conversando com um fono, você pediu uma supervisão, né?
Aí, claro que aí eu vou falar, olha, esse caminho não é o mais adequado, quando a gente pensa nisso, a gente vai por esse outro caminho. Mas se você está discutindo, por exemplo, com qualquer outra profissão, né, que não é fonoaudiologia, não permitam que venham falar sobre a área de fonoaudiologia se não são fonoaudiólogos. Infelizmente, tem profissionais que se colocam nesse lugar e nem você deve falar sobre o fazer do outro se você não tem aquela área de conhecimento. Tá? E ainda que, né, aqui eu vou falar de um ponto de vista ético, ainda que, por exemplo, você tenha duas formações, você é físio e você é fono, e ali naquele lugar você está atuando como fono, não é ético que você coloque em xeque o fazer profissional de um outro físio, por exemplo, que tem ali, entendeu? Então, a gente tem que, se é de fono que a gente vai falar de fono com outros profissionais. E aí, eles têm que, isso é sobre ética profissional, né? As pessoas precisam estar abertas para ouvir o que você tem para falar, né? Por mais que não concordem, por mais que achem que não, mas não tem que questionar o seu fazer, não tem que questionar a sua área de conhecimento. Você falou que vai colocar bandagem, que é bandagem que vai ajudar naquele caso, aquele outro profissional pode não concordar, mas é você que é a fono, né? Então, se posicione nesse lugar de fono, entenda que você que está ali prestando assistência a esse paciente, e aí você vai dar o seu melhor sempre, né? Estando aberta para sempre dar o seu melhor. Não estou dizendo aqui que você não vai errar na discussão, não estou dizendo aqui que você vai errar no seu plano terapêutico, não é isso, né? Nós somos passíveis de erros, mas quando a gente se dispõe a dar o melhor, a gente realmente vai bancar aquilo. Tudo que a gente for fazer com o paciente, a gente precisa bancar. Você tá achando que precisa de um galactogogo pro paciente, conversa com o médico. A médica pode até dizer assim, não vai ser possível passar agora, eu acho melhor não, eu acho melhor segurar. Mas, se você falar assim, é por isso, explica. E isso é fazer a sua parte, né? Então, são todas essas questões que permeiam, e eu sei que tem outras questões aí que são mais profundas sobre essa discussão multi, mas se a gente se coloca nesse lugar, né, de colocar o medo de lado, né, de realmente passar por cima desse medo, estudar, se aprofundar, né, falar sobre aquilo que a gente tem domínio, falar sobre a nossa área, não sobre a área do outro, estar aberta a novas opiniões e não permitir também que as pessoas falem sobre o seu planejamento terapêutico, pessoas que não são da sua área, isso aí vai realmente te posicionar num lugar muito legal, assim, de profissional competente, de profissional responsável, que tem um compromisso em entregar o melhor atendimento para aquela família. Tá certo? Quero te agradecer por ter me assistido até aqui e espero você, então, na nossa próxima aula do TT. Até mais!